Março 16, Números 24, verso 1 a 25, verso 18. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então, o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, quem tem visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó, como são lindas suas moradas, ó Israel. Estendam-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, e ele é forte como o boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele, despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita, como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que expliquei aos seus mensageiros? Eu lhes avisei. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderei fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então, Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem. Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem. Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com essas palavras. Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Eber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Enquanto o povo estava acampando em Setim,
os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então, Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher medianita diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago, com um só golpe. Então, a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e aos seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zenri, filho de Salô, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbi e era filha de Zur, chefe de um clã medianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os medianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbi, filha do chefe medianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Lucas 2, versos 1 a 35. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-os em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou.
Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram um sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Salmo 59, versos 1 a 17. Ao regente do coral. Salmo de Davi sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo, para ser cantado com a melodia Não destruas. Livra-me de meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos. Salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca, suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ris deles, zombas das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus, estará comigo, permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rodeiam a cidade.
andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Provérbios 11, verso 14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança.